Fala pessoal, boa noite a todos. Mais uma live aqui, macro mais renda fixa, né? Toda segunda às 20 horas. Eu sou Vinícius Romano, especialista de renda fixa aqui na Suno. Estou aqui com o nosso economista-chefe Gustavo Sung. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Vinícius. Vamos aí para mais uma segunda-feira de macro e renda fixa. Hoje eu estou na minoria, né? Semana passada eu estava com o Rafael aqui, hoje temos um convidado especial. Boa. Antes de até apresentar nosso convidado, né? Como vocês já viram, o tema da nossa live é renda fixa, né? Então, vamos falar aí desde como funciona até perspectivas aí para 2022, Selic a 2 dígitos. Então, é um assunto que voltou bem à tona e que, na verdade, nunca deveria ter saído, né, da boca da galera. E para isso a gente convidou aqui o Jefferson Figueiredo, né? Trabalha aí com gestão de fundos de renda fixa há mais de uma década, gestor lá no Banco do Brasil e também é dono aí, né? Toca o Renda Fixa Prática, conteúdos excelentes aí sobre renda fixa. Acho que Jefferson pode falar um pouco melhor, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E prazer te conhecer, Vinícius e Gustavo. Muito feliz pela Suno ter aberto esse canal, né, de um ativo tão importante, tão presente nos investimentos do brasileiro, né? Ainda é maciçamente o preferido, o caminho inicial de quem começa a pensar em planejamento financeiro e investimento. Eu sou do site Renda Fixa Prática, conforme o Vinícius me apresentou. Também sou gestor de fundos de renda fixa já há algum tempo e há 3 anos atrás eu decidi criar o Renda Fixa Prática com o propósito de levar a visão profissional, né, de análise de ativos de renda fixa. E é o que eu tenho feito aí com artigos, com análises semanais. Já estou mais de 3 anos, tem 187, eu acho, análises semanais, em que eu e o Lisboa lá a gente faz um resumo sobre os acontecimentos e os andamentos dos principais índices. Também gravo um vídeo semanal no YouTube que tem o propósito de capturar os movimentos nas curvas e levar ao investidor, a quem quer entender sobre renda fixa, né, a forma correta de se avaliar, né, a entrada no ativo pré-fixado, num percentual do CDI ou no IPCA+, que são os únicos 3 caminhos que a gente tem aí, né? A gente bem sabe que existe uma larga discussão sobre os ativos, fala-se muito de debênture, de tesouro direto, de CDB, LCI, e, na verdade, eu acho que é uma discussão posterior, porque o que define a rentabilidade do ativo é o caminho que ele vai perseguir. Antes de você escolher o carro que você vai andar, você vai ter que definir a estrada que ele vai percorrer. E a gente tem meio que uma inversão, eu acho que pela dificuldade que a renda fixa traz em se construir avaliação, de se discutir cenário, mas é uma coisa que a gente tem que começar a fazer e começar a levar para o investidor para que as aplicações sejam feitas de forma consciente. E é isso que a gente tem acho que tem feito de maneira muito, muito legal e conta com a Suno aí para poder divulgar e cada vez mais colocar a renda fixa no lugar que ela merece, que é de um entendimento pleno, né? Exatamente, acho que mesmo com ela, a Selic a 2, que a gente viu que muita gente largou mão e falava que a renda fixa tinha morrido, independente de estar 2 ou 10%, você tem vários papéis, né, dentro dos portfólios, né, seja para defender a posição, né, ter menos volatilidade, seja para até tentar ter ganhos mais agressivos, né, como você falou que você, né, a gente já conhece, né, mas para quem ainda não conhece, você faz esse tipo de comparação e dá para a gente visualizar, né, esse tipo de, o que seria melhor, um pré-fixado, um pós-fixado ou indexado à inflação. Então, acho bem bacana aí. Acho que você vai apresentar também daqui a pouco para o pessoal ver. Só que antes eu queria só pedir aqui. A gente teve uma semana bem importante na passada agora, né? Que foi a primeira reunião do Copom de 2022. E acho que pelo menos o mercado, acho que o consenso de mercado já esperava uma alta de 150 pontos, né? Na taxa Selic, chegando aí a 10,75. Acho que a grande questão era o comunicado em si, né? O tom do comunicado e o que ele ia falar para as próximas, se ele já ia contratar uma nova alta ou não.
E aí eu queria, antes da gente entrar no mundo exatamente de renda fixa, só ouvir a opinião de vocês sobre o que vocês acharam sobre essa decisão, se vocês acham que foi correto, ou se foi muito duro ou não. Eu vi um pouco de vocês. Então, eu tenho limitações a discutir cenários, né? Então, o meu propósito é levar à cabeça de quem está assistindo o que influi e o que é importante para a tomada de decisão numa hora dessa. O mercado já vinha precificando já há algum tempo esse cenário de alta e percebe-se muito nesse período recente um aumento muito grande das indefinições, né? E quando tem muita indefinição, muita aposta contrária e de difícil colocação, o mercado fica volátil. Então, isso você percebe muito bem abrindo o site do Tesouro, que é uma forma rápida, e olhar lá as taxas, que elas estão balançando muito, né? Isso tem muito a ver com a dificuldade que o mercado está de saber qual é o cenário, né, qual é a expectativa que o Banco Central está colocando para a condução da política monetária e para o formato da trajetória, né? Na verdade, é o seguinte: juros nesse país, quem define é o Banco Central, fazendo política monetária. Então, o custo do dinheiro, seja para quem toma empréstimo ou para quem investe, vem do derivativo futuro do DI. Ali que está o game, ali que está a história. Então, é ali que a gente captura as expectativas do mercado para atuação. Eu não vou discutir se o Banco Central está certo ou está errado. O que a gente tem que fazer é confrontar aquelas posições que estão sendo estabelecidas, né, nas expectativas de atuação do Banco Central e tentar comparar com o seu cenário pessoal e tomar decisão para um dos 3 caminhos possíveis. O Banco Central tem sido muito criticado pela dificuldade de comunicação, né? Amanhã sai a ata e provavelmente vai ser mais um dia de volatilidade, porque não vai conseguir abarcar as expectativas de todos, né? E provavelmente vai ter algum repique para algum lado. A gente está vivendo um momento, além disso, né, problema de comunicação, um formato de curva bem difícil. Por quê? A gente está com um processo de aceleração agora e o mercado vem colocando quedas já posteriores. Então, se a Selic fosse subir agora muito, né, já tem colocado aí mais 100, a gente vai abrir a planilha ali, vai olhar um possível cenário de atuação do Bacen e posterior já um histórico de queda, né, que é um formato de curva que a taxa está de 2 anos está menor do que a taxa à vista. Então, o mercado já está colocando, os players já estão colocando nas expectativas algum movimento de corte, porque acha que uma possível justificativa é que essa aceleração agora vai conter as expectativas de inflação, que agora a gente tem que falar de expectativa de inflação, os 10% já passaram, né? O que importa é de agora para frente. E, com isso, posteriormente, o Banco Central vai poder ficar mais suave com os juros e reduzir os juros de forma a... Não é o principal foco dele, o mandato dele é a inflação, mas ele, quando reduz os juros, ele também está olhando para... está se preocupando com a questão da atividade, de fomentar a economia, né, e com taxas mais baixas. O empresariado tem melhor condição de investir, né, na atividade real, gerar emprego, enfim, tudo isso que é bom para qualquer país. Né? Um país de juros comportados e, mais importante ainda, de expectativas de inflação comportadas, né? É um país que tem a possibilidade de crescimento, tem a possibilidade dos investidores, né, dos empresários se programarem de forma mais equilibrada, e por isso que é tão importante, não só como investidor, mas como empresário, estar de olho no derivativo futuro do DI. Né? Eu só assisti uma vez, uma madrugada, o Jornal Nacional, o economista, agora eu esqueci o nome dele, Sadenberg, mostrando a curva de juros lá num dia de repique, que os juros tinham subido muito. Tirando isso, só se fala em bolsa, que é um investimento que tem uma capilaridade bem menor do que juros, e ninguém se fala. Não se fala porque existe, eu acho que é uma preguiça de se explicar, de se falar de matemática financeira, que requer quem quer investir em renda fixa. Um problema no partir do princípio, né? Acho que
Tem que partir, porque para você chegar na curva, você vai ter que explicar muita coisa antes, né? É. Mas Partir aqui, do derivativo e chegar até a estrutura toda, né? Mas acho que é uma boa oportunidade de vocês falarem do cenário de vocês, o que vocês esperam, enfim. Acho Em que o termos Sung, práticos, posso até o simular aqui para economista, vocês. boa. Eu ia te pedir isso depois também. O Sung pode comentar um pouco do que, né, como economista, o que ele achou. E aí eu ia te falar isso, justamente isso, né? Sobre aquela planilha de cenários que você tem, se você puder compartilhar com a gente, é bem bacana Isso. do pessoal ver. Mas fala isso, Sung. Acho que basicamente, antes de falar do meu cenário, eu queria dar um insight pro pessoal que está ouvindo a gente em casa. E eu escrevi isso no relatório que foi divulgado hoje, um pequeno jabá do nosso relatório de macroeconomia aqui na Suno, mas é como o investidor pode lidar com a incerteza. Então a gente sempre me pergunta, a eleição vai afetar a bolsa ou a própria renda fixa? Como que a gente pode conviver nesse mundo de incertezas? E a gente sempre tem a conotação de incerteza ser algo negativo, que gera muita insegurança, porque o ser humano é averso ao risco. E aí tem um ponto que até 3 perguntas, acho que básicas, qual filme que você gosta? É aquele filme que tem o final sempre igual ou aquele que tem um final inesperado? Ou um jogo de futebol, você sempre espera que seja igual aquela zebra, 45 de segundo tempo, alguém desviou a bola, gol contra, gol virou, seu time foi para a final. Então a gente vive com uma incerteza, boa ou ruim, mas eu acho que no fundo a gente tem que aceitar ela, ser humilde e entender que a gente vive e cabe a gente buscar mais informação. Então, lives, o Jefferson, ele tem o site dele, então, formas assim de a gente buscar o máximo de informações para a nossa tomada de decisão. E acho que muitos economistas, ou até Boletim Fox, falam o câmbio vai ser 5,60, o PIB vai ser tanto, o juros vai ser tanto, e é muito difícil de prever, muito difícil saber o que vai acontecer no futuro. Mas isso não quer dizer que a gente não possa fazer cenários. E é por isso que até eu pego o gancho aqui com o Jefferson. E acho que esse é o ponto, pessoal. Acho que é importante ter o máximo de informações, fazer vários cenários, trazer probabilidades. 70, 30, pessimista, otimista, no máximo de informações que você tem e trabalhar com isso. Agora, voltando para o Banco Central, dado esses cenários. O Banco Central ele vinha com uma mensagem relativamente suave, vamos dizer, não suave, mas um pouco que eu achava fraca. Até a penúltima reunião, final do ano, ela veio com uma mensagem bem dura para combater a inflação, já trazendo aí, sinalizando de 150 basis points para primeiro desse ano, e com palavras bem fortes de perseverar nessa estratégia, desancorar expectativas, e é isso que eu tinha no meu cenário. Só que agora ele trouxe uma sinalização diferente, que para a próxima reunião ele não falou quanto que ele vai dar. E aí ele falou muito por conta que eu quero entender um pouco o cenário, quero entender um pouco como que vai vir a inflação, a atividade, o estado da economia, porque muito da política monetária, e é um ponto importante, que os efeitos cumulativos, que o aumento dos juros do ano passado de 2 para 9,75 que rolou, os efeitos desse aumento muito rápido demoram em torno de 6 a 9 meses para você sentir os efeitos. Então, todo esse aumento de juros sobre inflação e atividade a gente vai ver ao longo de 2022. E o Banco Central vai estar de olho nisso. Ele quer entender mais de como que vai acontecer os próximos meses, por isso que ele até não disse quanto que vai aumentar, mas já ressaltando a estratégia de convergir a inflação ao centro da meta. Mas, de novo, eu gostei do comunicado em si, mas ele deixou talvez uma ponta ali que pode gerar certa volatilidade na próxima reunião, porque vai subir meia, 75, 1 ponto, em 25, em 50, dado que ele falou que ele vai diminuir o ciclo aí, já está chegando no pico, e vai diminuir o ritmo de aperto, que era um call que a gente já imaginava que havia uma redução do ritmo, mas eu esperava que ia ser de 1 ponto. No meu cenário, ele teria 1 ponto agora, aumento de 1 ponto percentual, levando ao 75, e ao longo dos próximos ele iria chegar até 12,25 ali no máximo, dependendo da inflação, se mantém em 12,25 até o final do ano. E aí, dado que, como o Jefferson citou muito bem, de ver se a atividade está comprometida muito ou não, ele pode reduzir marginalmente aí lá em dezembro, pós-eleições, um pouco a taxa de juros para 2023 já começar um pouco já juros mais baixos. Mas, de novo, não são cenários. Acho que esse pessoal que está em casa entenda diferentes cenários. Pode ser que o Jefferson tenha 1,25, 0,5, só que a gente tem que entender os porquês. E aí sim a gente tomou a nossa decisão.
Eu acho que basicamente é isso que eu tenho aqui para o meu cenário. Eu também não vou estar muito tempo, porque acho que hoje é de vocês aqui, um pouco de falar de renda fixa, né? Não, hoje aqui é o Jefferson, né? A gente. Eu até ia só comentar uma última coisa antes do Jefferson espelhar a tela dele aqui. Que você comentou sobre, né, o efeito da Selic demorar alguns meses, né, de 6 a 9 meses, e o Jefferson tinha comentado já sobre a questão do desenho da curva, né, que ela estava um pouco mais alta agora, né, os juros estavam mais altos agora, e lá na frente a gente começa a ver uma queda, né, porque o mercado já precifica toda essa trajetória, né, e é isso que eu queria falar. Eu recebo algumas perguntas em plantão de dúvidas, né, principalmente, aquela pergunta assim, se vale a pena investir em pré-fixados depois de aumentar a Selic, sabe? O Jefferson também já deve ter recebido muito desse tipo de pergunta. E é relacionada a isso que você falou, né? Assim, o mercado já tem uma trajetória precificada e o que vai mexer na curva ou não, né? Principalmente, né? Além de outros fatores, mas a comunicação do Banco Central acaba sendo essencial por isso, porque se o Banco Central sinaliza que ele vai subir muito mais os juros do que o esperado, a curva tende a refletir isso, aumentando os juros, né? E o contrário também é verdadeiro. Então, a gente viu no dia depois do Copom uma certa redução, né? E no dia seguinte já o mercado aumentando as expectativas. Claro que isso tem vários fatores, né? Os derivativos de DI futuro eles são negociados todos os dias, então tem muita coisa que envolve. Mas essa trajetória que eu achei interessante de comentar, porque muita gente acha que tem que esperar a Selic mudar para poder comprar um pré-fixado ou um indexado à inflação, né? E não necessariamente isso é verdade, né? A trajetória já está precificada, né? Porque o que acontece? O livro-texto e os infográficos de renda fixa diz o quê? Simplesmente fala que se a trajetória é de alta, não compra pré-fixado. Não tem nada a ver com a trajetória, se é de alta ou se é de queda. Tem a ver com o ciclo. Se o seu ciclo, em relação ao que o mercado está colocando, é mais ou menos. É ali que está o game. Por exemplo, agora estão perguntando muito se vale a pena comprar um ciclo de alta, e o pré que você está comprando está com taxa até menor do que você está ganhando agora no à vista. Tá? A taxa em si, olhar só a taxa de um ativo, vamos dizer, curto, porque como você disse, o derivativo ele precifica várias coisas. O principal insumo é a política monetária, é a atuação do cupom. Mas ali tem outras coisas. Tem risco fiscal, que se reflete, juros americanos, quando sobe lá tem impacto aqui, entendeu? Os movimentos de moedas internacionais, comércio internacional, tudo influencia muito na ponta longa, né? Mediana e longa. Ali vamos falar de 26 para frente, 25 para frente. Mas o curto, até 24, 25 ali, o game é muito política monetária. E é o formato que vai definir. Por isso que é mais fácil a gente explicar com números. Né? Por isso que eu gosto tanto de mostrar a planilha, porque ali o que eu tento fazer é mostrar a capturar o que o mercado está colocando ali, em termos de trajetória, para aquele CDI ser negociado no futuro, né? Porque esse que é o game, então entender o DI futuro é entender a renda fixa no país. Não tem como o cara falar que entende renda fixa e nunca leu nada sobre o derivativo futuro do DI. Porque é ele que dá preço a tudo. Né? Ele é o principal ativo. Ele que vai definir a parte plus lá do híbrido, do IPCA+, né? Ele que vai definir o pré-fixado inteiro e vai definir o próprio CDI, porque a expectativa está ali. Um é par do outro. Né? Então, é mais fácil falar mostrando números. Eu vou engraçado abrir a que planilha o derivativo, o nome em si, né, que significa que deriva de um ativo. E o DI é o contrário, né? O derivativo de DI, ele que dá preço para os outros ativos, né? Isso, é mais uma jabuticaba, né? Se você explicar isso para um gringo, ele não vai entender nunca. No Brasil é inverso. Quem dá preço ao título público é o derivativo. Porque ele é extremamente líquido, isso é até bom, tá? Porque ele é extremamente líquido, é um dos maiores mercados do mundo em questão de volume, se eu não me engano, é o maior em termos de volume. E ele que dá preço, aí na verdade, o título público deriva o preço dele. Eu tenho um artigo escrito lá, inclusive, sobre de onde vêm as taxas, que mostra justamente isso. No caso do Tesouro IPCA, uma parte também vem dele, mas existe ainda um mercado de balcão, um mercado entre os grandes institucionais que negociam NTNBs, né? Que é o Tesouro IPCA com nome de institucional. Né? O Tesouro foi nomeando, dando novos nomes até para
familiarizar com o investidor, pequeno investidor. Aí, só para dar continuidade e responder, acho que é mais fácil a gente conversar falando de números, eu vou compartilhar a planilha, eventualmente eu vou descompartilhar e abro lá um site ou outro, mas eu vou ficar só com a planilha ocupando a tela. Boa. A planilha está disponível lá no site, Renda Fixa Prática, é só colocar lá no Google, tem vídeos, enfim. Eu não vou perder, assim, não dá para, no tempo que a gente tem, explicar como é que atualiza, mas eu quero deixar em vocês a curiosidade do que o mercado negocia. Se eu olhar aqui um papel 2024 que tem no Tesouro, por exemplo, o preço dele deriva dessa taxa que o mercado negociou aqui, 11,47. Provavelmente ele está um pouquinho acima ou abaixo, porque tem a questão da precificação do Tesouro, que é um pouco, tem horários diferentes do que o mercado define essa taxa aqui diariamente. Essa taxa é definida lá para as quase 5 horas da tarde, e ela que marca todas as carteiras do fundo, os balanços dos bancos, enfim, tudo. Então, de hoje, o que é o derivativo futuro? De hoje até o vencimento, o mercado acha que o DI médio vai valer 11,47. É como que se comprasse de hoje e levasse até 2024, você ia ganhar 11,47. Quando eu falo isso, estou falando que é um ativo como se fosse um ativo pré-fixado, né? Então, o pré todo ele é marcado aqui. E o que define que esse ativo vai valer 11,47? Quem que muda juros nesse país? É o cupom. Então, o cupom se reúne, né, 8 vezes por ano. Então, até o vencimento, estou tomando como base janeiro 24, eu tenho aqui algumas reuniões. Eu tenho mais algumas de 22 aqui, que faltam, que a gente teve a primeira, 7 de 22 e mais 8 lá em 23. O que pode mudar essa taxa aqui, esse CDI aqui, são as expectativas disso daqui. Tá? São essas expectativas. Deixa eu só colocar um... Deixa eu ocultar aqui, deixa eu ver se esse aqui é o cenário 1 que eu botei. Vou copiar para lá o cenário atual, que é o cenário que eu montei aqui, olhando o que o mercado negociou. O que é isso aqui? Seria um cenário provável que o mercado tenha negociado para que essa taxa venha a valer 11,47. Então, para valer 11,47 lá em 24, isso aqui tem que aumentar 100 aqui, 50 ali, e já começar a cair lá em 23. Aí se a gente colocar o CDI andando um período a 11,62, depois andando a 12,15, depois caindo aqui na média, até lá, ele vai valer 11,53, que é muito perto ali dos 11,47. Quem conhece a planilha, já assistiu o vídeo de instrução, eu procuro zerar aqui os vencimentos líquidos. Quem que são os vencimentos líquidos? São os cabeças de semestre. Julho, janeiro, julho e janeiro. Então, até lá eu tenho esses 4. Eu procuro colocar aqui algo em torno de menos 10 a 10. Uma continha rápida. Então, esse aqui, se esse cenário acontecer, o DI daqui até lá vai valer 11,53 e o pré, que você comprou a 11,47, vai estar valendo o preço justo. Onde que está o game aqui? Onde que está a tomada de decisão? É você comparar os seus cenários pessoais com o que o mercado está colocando hoje. Tem uma trajetória de alta aqui, que semana passada era até maior. O mercado colocava 150, que foi o que veio, 100 e 100. O mercado reduziu aqui um pouquinho a de maio. Dá mais uma de 100, depois uma de 50. Então, ele põe uma aceleração aqui e depois um período de queda. Aí, cenário hipotético, tá? Você hoje está andando a 11,65, vai andar 11,65 depois, vai andar 12,15. Para que você vai comprar um ativo a 11,47 que vai vencer lá na frente? Tem que ter uma precificação de corte aqui. Então, aí o cara já vai falar assim, não vou comprar prefixado porque não vai valer a pena. Avaliando só a taxa. É errado. Por quê? Isso aqui pode valer a pena, desde que esses cortes que estão projetados aqui venham maiores. Essa taxa aqui, 11,47, vai fugir dessa taxa de 11,53, que é o justo, para um pré-fixado.
se isso aqui aumentar o corte. Então, por exemplo, se você acha que sobe ou não vem essa alta aqui, se eu tirar essa alta aqui, já vai ter impacto lá na frente. O justo vai ser 11,09 e você teria um pré-fixado a 11,47. Já seria uma boa escolha comprar um ativo pré-fixado, porque o CDI médio, se esse cenário aqui continuar assim, vai valer 11,09. Então tem um prêmio, que o mercado chama de prêmio, de 38 pontos acima. Mas além disso, se depois vierem mais cortes, por exemplo, se eu aumentar aqui para 100 e aqui para 100, o Banco Central não aumenta tanto agora, para e depois já corta por N motivos. Aí é discussão macroeconômica, enfim. Eu não vou também, vou me ater a só simular os números. O que acontece? Esses 11,47 aqui, pré-fixado, vão estar ainda mais atrativos em relação aos 10,53, que seria o CDI do período, que você ganharia se você tivesse 100% do CDI até esse vencimento. Então, o que define não é necessariamente que é um ciclo de alta ou ciclo de queda. Vai depender da comparação com o que o mercado está colocando com o seu cenário pessoal. Certo? Posso continuar? Perfeito. Acho que se você, o contrário também é legal de dizer. Isso que eu vou simular o contrário. Isso, boa. Pode ir. Acho que o pessoal então, também que está assistindo a gente pode ir fazendo perguntas aqui, mas pode seguir. Pode seguir que. Agora a gente vou mostrar uma trajetória que vai colocar o CDI atrativo. Então, isso aqui está definido pelo mercado, o mercado negociou lá no dia 4. Isso aqui muda constantemente, tá? O importante não necessariamente, eu estou falando até vencimento para entendimento, mas se o mercado caminhar para o seu cenário, você pode realizar o ganho, né? Vai ter um ganho em relação ao CDI e sair da operação. Mas vamos lá, vamos fazer um cenário agora em que o CDI, o percentual do CDI vai estar melhor do que o pré. Então, o pré está sendo negociado a 11,47, esse seria um cenário de trajetória que coloca o pré igual aqui. Então, vamos lá. Agora, para o CDI andar mais do que o pré, que está 11,47, ou vai acelerar mais aqui, ó, se eu colocar 100, por exemplo. Se vier 2 de 100. Não vou nem mudar os cortes aqui ainda. Ele já coloca aqui um ganho, por quê? O CDI chegaria lá no vencimento a 11,97 e você, comprando esse ativo a 11,47, você ganharia menos, você não teria um prejuízo, porque você deixaria de ganhar 50 pontos base, né, se tivesse deixado no CDI. Melhor ainda, se não vierem esses cortes, digamos que o cenário é esse, e vai permanecer assim, alto por N motivos, tá? O juros americano subiu lá e a gente não está conseguindo cortar aqui, porque senão existe uma fuga de capital, impacta dólar, enfim, existe uma discussão macroeconômica para isso. Mas vamos elaborar que o seu cenário pessoal é esse. Tirei esses cortes. Digamos que vai começar a cair mais no final de agosto. O que acontece? O CDI médio justo seria 12,29. Então, esse pré aqui não seria uma boa compra para esse cenário. Então, onde que eu deveria deixar meu dinheiro? Deixaria meu dinheiro no percentual do CDI. Certo? Então, eu tenho 2 cenários que podem acontecer e que você tem que comparar, escolher um deles e comparar com o mercado. Eu costumo separar a minha análise dessa maneira. Primeiro, eu comparo dos 3 caminhos. Percentual do CDI pré-fixado. E o IPCA+, que é um híbrido. Inflação mais o plusinho, que é aquela taxa que você recebe. Primeiro, eu analiso a relação entre pré e CDI. Primeira coisa que eu faço. Porque daqui eu já defino uma trajetória com 2 taxas nominais. Aqui eu estou falando só de ganhos nominais. Por quê? Porque o IPCA+, ele tem um componente da inflação, certo? Que também é negociada diariamente. Só que ela é negociada, ela é visualizada através de uma coisa chamada inflação implícita, que é um termo que cada vez mais a gente tem que discutir e que ela é revelada da comparação da taxa de juros reais do IPCA+, com o pré-fixado. Essa inflação implícita
que é outra tomada de decisão que você vai ter que ter, porque você vai ter que comparar o seu cenário pessoal de inflação com essa inflação implícita, para poder escolher entre um ativo IPCA+, ou pré-fixado / CDI. Eu tenho uma outra planilha, mas não vai dar tempo, eu acho que muita gente abrir, atualizar, enfim. Mas eu posso pegar isso de forma já calculada, e o cálculo é simples, é só uma divisão de fatores, lá no site da Ambima, que seria assim, a entidade que recolhe os preços dos títulos públicos e divulga, e essa divulgação é o parâmetro para toda a indústria de fundo, todos os bancos, toda aquela trilhões de títulos públicos que são emitidos pelo Tesouro, eles são marcados por essa entidade, que é a Ambima. Eu vou descompartilhar a tela aqui rapidamente e vou compartilhar novamente. E é legal dizer que você mencionou em trilhões, né? Se a gente olhar, estava olhando semana passada, se a gente olhar o estoque do Tesouro Direto, que é só para pessoas físicas, em dezembro, ele estava aproximadamente ali a 80 bi. Né? Então, 80 bi é pouquíssimo, né? Não é nada perto dentro de uma todo indústria, o estoque, né? da indústria. E no estoque, né, do mercado institucional, né, como você estava falando de fundos, bancos, fundos de pensão, são trilhões, né? Então, o que impacta o mercado, às vezes, o Tesouro Direto é uma parte muito pequena desse mercado, né? É mais um programa mesmo para pessoas físicas que cresceu bem, mas ainda representa muito pouco do total, né? Da dívida em si é muito pouco. Você pensar aí que um país desse tamanho tem que financiar, ele se financia basicamente através de investimento. Parte privada, o banco e um pouco de estrangeiro. O estrangeiro vem reduzindo a participação cada vez mais, ele gosta de ativo pré-fixado, mas assim, é infinitamente maior do que é o Tesouro. O Tesouro é muito pequeno em relação ao que existe de dívida, né? E a Ambima, assim, o preço mais acruado, vamos dizer assim, quando você quer fazer uma análise, uma simulação, sugiro que utilize as curvas, né, da Ambima. Porque ali é preço, é game, né? Apesar de ela usar uma metodologia para construir as curvas, grande parte dali foi negócio que aconteceu, né, que definiu aquelas taxas. Então, tem dinheiro em jogo, acho que o melhor precificação, skin the game, né? O dinheiro está ali. Exatamente. Bom você ter falado isso, porque às vezes a gente toma como base, por exemplo, você vai fazer uma projeção de inflação, você toma como base só o relatório Focus, às vezes é importante você olhar também a inflação implícita, porque ali tem dinheiro de verdade em jogo, né? Então, assim, como a inflação implícita é a diferença entre o título pré-fixado para o título de juro real, aqueles títulos foram efetivamente negociados, né? E na Ambima, como você vai mostrar aí, são as taxas que saíram, né? Quem comprou aquilo, comprou sabendo que embutido naquele preço do IPCA+, tem uma expectativa de inflação. Então, ali é game. Eu já fiz um videozinho de curvas, eu tenho lá, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz. O que eu te afirmo é que todo mundo erra, tanto a implícita quanto a Focus, erram a inflação. A inflação é um negócio complicadíssimo de se projetar, né? Eu acho que só deve perder para o dólar. É outra coisa que dizem que existe para humilhar os economistas. Né? O dólar serve para isso. Extremamente complicado. Mas vamos lá. Assim, a ideia em si não é acertar todas as projeções, é construir uma análise com um embasamento numérico. Por que eu falo isso? Se discute tanto valuation de renda fixa, de múltiplos, o fluxo de caixa, o EBITDA, a empresa tem caixa, não tem, para se definir o preço dela, e por que não se... A renda fixa só tem dois insumos, né, que seria a inflação, a projeção de inflação e a trajetória da Selic, dois insumos principais, e por que não se discute quando fala lá que há 2% de um ativo, por exemplo, por que isso não se discute? É muito, é pouco, mas é muito, é pouco em relação a quê? Né? Na renda variável já se avançou, criou-se várias ferramentas, enfim, sites, blogs, influencers, dizendo e discutindo e falando e defendendo preço de ação baseado em múltiplo, em expectativa, enfim. E na renda fixa isso não existe. Né? Espero eu ver. Estou vendo uma galera crescendo, Marília,
Guilherme, na XP a Camila, enfim. Tem no Pactual, também tem uma galera boa, mas a gente tem que avançar, né? Sim, Avançar a no indústria Pactual como um todo, Odilon. né? Acho que avançando é bom para Isso, todo mundo. para todo mundo. E tem você agora na Suno. Mas vamos lá Vou compartilhar aqui. Mostrar rapidamente. Depois a gente pode deixar o link também da Ambima, né? Porque é interessante para É bem poder simples. Você consultar. colocar lá no Google curvas de juros Ambima, os 3 termos, vai cair direto lá e vai te pedir uma data. Ele só libera aqui dos últimos 5 dias, mas para quem está fazendo a tomada, não um estudo estatístico, mas fazendo a tomada de decisão de renda fixa, né? E 5 dias para trás é razoável você olhar o que tem de inflação implícita refletida naquela aquisição. Aqui ele divide já por períodos, né? Isso aqui, esse que ele chama de vértice aqui, seria a quantidade de dias úteis. Então, um ativo que hoje vencendo daqui a 2 anos em dias úteis, 252 mais 252. Então, ela já calcula para você, ela capturou lá, né, dos preços, ela definiu a taxa do pré, 11,46 para 2 anos, olhou lá os negócios do Tesouro IPCA e viu a taxa real, foi 5,60. Se eu pegar o fator disso aqui e dividir por isso daqui, eu tenho a inflação implícita que o mercado está esperando para esse papel. Mas por que existe essa relação, essa conta? Enfim, pelo princípio do custo-oportunidade, né, da paridade dos ativos, um ativo de 2 anos, seja ele em taxa real ou taxa nominal, eles têm que chegar lá no final valendo a mesma coisa. O fato de isso não acontecer é que as expectativas mudam ao longo do tempo. Mas quando se você tem um ativo que vence no mesmo prazo, um paga juros reais e o outro paga juros nominais, que é o pré-fixado. O que paga juros reais é o Tesouro IPCA, que paga inflação mais um ganhozinho. Ele tem que render a mesma coisa, né? Em termos acadêmicos e olhando só o custo-oportunidade. Então, quando eu compro um pré a 5,60, compro um pré a 11,46 e comparo com real a 5,60, isso quer dizer que se eu dividir isso aqui, o fator disso aqui pelo isso daqui, o nominal pelo real, eu chego à inflação implícita para que isso aqui empate. Então, para o pré da 11,46, esse ativo de inflação real tem que render 5,69 mais a inflação esperada, então, seria 5,55. Então, você faz isso para vários vencimentos, e aqui eu tenho o que o mercado espera para a inflação em termos anuais. Isso aqui é ano, tá? Ano a ano, em termos todo ano ela vai dar 5,50 por ano. Então, em termos do período, seria como se a inflação em 2 anos desse algo em torno de 11%. Vamos fazer continha de padaria. Todas essas taxas são anualizadas porque os preços dos títulos são em termos anuais. A Selic meta, que é divulgada lá a 10,65, o CDI agora, 10,75 a Selic meta. Ela em termos anuais, então está tudo na mesma base, então é comparável. Então aqui eu tenho a revelação do número da inflação implícita. Aí vamos continuar a análise. Então você já definiu que 2 anos é o seu prazo, tá? Já definiu que o pré, nesse caso aqui, é a melhor escolha. Vamos resumir a discussão. Já passei pelo primeiro crivo lá e defini que o meu cenário comporta essa taxa aqui de 11,46, é uma taxa atrativa. Para eu ficar em pré, eu descartei e não vou comprar percentual do CDI. Se eu tenho a taxa real 5,59, a minha inflação, né, para eu escolher se der 5,55, isso aqui vai dar igual. Então, indiferente a escolha, tá? Posso comprar 5,59 ou 11,46, que eu vou estar ganhando a mesma coisa.
Agora, se a sua expectativa de inflação em termos anuais é maior do que 5,55, você acha que nos 2 próximos anos a inflação vai rodar ao entorno de 6, é melhor você comprar um ativo pré-fixado. Aliás, IPCA+. Por quê? Porque você vai ganhar esse 5,59 que você ganhou na aquisição, né? Você já fechou na aquisição, e uma inflação que é maior do que está explícita hoje, está implícita hoje, né, pelo mercado. Pensamento contrário é válido. Então, se você tem uma expectativa em termos anuais de inflação rodando abaixo, por exemplo, rodando mais lá na meta do Banco Central, 3,25 ou 3, que são para os próximos anos, seria melhor para você adquirir um ativo pré-fixado. Certo? Isso é a análise que deve ser feita na hora de fazer a escolha entre juros nominais, pré ou percentual do CDI, e os juros reais com o IPCA+. Historicamente, estatisticamente, vocês vão ver que o IPCA+, por ele ter o componente de inflação embutido, ele funciona como um seguro. Eu já escrevi um artigo lá no site sobre isso, eu isolei o componente do eixo e fiz uma comparação usando um índice da Ambima muito bom, chamado IDKA. Se eu pego o IDKA de 5 anos, pré e o IPCA+, e vejo a volatilidade dos dois, o IPCA+, ele vai balançar menos. E, em geral, ele balança menos, tem menos volatilidade por conta do sistema de precificação dele, mas muito por conta de você ter uma garantia maior de ter uns juros reais. Né? Se você levar a vencimento, né, você vai ganhar esse 5,59 mais o que der de inflação. Se você levar esse vencimento aqui, esse 11,46, e a inflação aqui vier 12,12 por ano, você vai ter perdido da inflação, que foi o que aconteceu agora com a poupança, por exemplo, que rendeu menos que a inflação, que o próprio CDI, que deu no ano aí 4 e pouco, né, rendeu menos que a inflação. Então, o papel IPCA+, levado a vencimento, você consegue ter esse ganho real. Se você sair antes, aí não tem garantia de nada. É só ver o resultado aí da IPCA 45, dos papéis mais longos de inflação, que renderam menos 25% no ano. Menos mesmo. O preço dele está abaixo do preço de compra lá do final de 2020. Né? Que é outra coisa que pouca gente discute. Né? Pouca gente fala do tamanho do risco que é um papel Tesouro IPCA 2045, que tem um vencimento muito longo e que tem um balançar bem parecido com o que é um balançar do preço de uma ação, por exemplo. Às vezes até pior, né? Se você olhar... Se pegar alguns pior, períodos, tá? Fica até pior. É pior. Se você precisar sair no meio do caminho, que é uma coisa muito normal, não dá para se falar em investimento em renda fixa considerando que você é garantido levar a vencimento. Não é. Isso é um risco de avaliação imenso. Você imagina 2045, são 20 anos, e você não vai precisar do dinheiro no meio do caminho por causa de uma doença, por exemplo, você ou na família, ou custa oportunidade, pintou aí um grande negócio para você, você vai virar sócio de algum empreendimento, ou ter algum negoção para você entrar. Por exemplo, quem entrou no papel em 2020 precisou vender no final de 2021, teve que amargar lá os 27% de prejuízo que o papel deu. Entendeu? Então não dá para desconsiderar. Eu acho que é um investimento de longo prazo, beleza, você vai fazendo aportes ao longo do tempo, mas não fazer conta na entrada, não fazer contas periódicas, falando para entrar no Tesouro todo dia ou toda semana e ficar olhando, não. Mas se você está na iminência de um investimento, fazer uma análise, olhar as expectativas de mercado para poder fazer a compra, é muito melhor do que olhar a taxa lá e simplesmente comprá-la, né? Sem ver o que tem de inflação embutida, sem ver nada. Né? É engraçado. Às vezes para comprar uma ação, muita gente fica semanas analisando, olha, espera trimestres aí para ver os resultados das empresas, e na renda fixa, justamente, às vezes acontece o que você falou, né? De comprar, olhar no Tesouro Direto a maior taxa
e tá tudo certo, né? Mas esse último ano, principalmente, a gente viu que pode dar prejuízo e principalmente os títulos longos foi o que a gente viu, né, amargar mais prejuízo, né? Muita gente compra também pensando em aposentadoria e tudo mais, mas não considera essa volatilidade que a gente tem no meio do caminho, né? Assim, a aposentadoria pensar em longo prazo em qualquer investimento é importante, mas adiantou quem comprou OGX, por exemplo, pensar no longo prazo? Entendeu? Então não é simples assim a questão do investimento. Periodicamente você tem que olhar a sua carteira e ver se estar naquele papel ainda é saudável. Né? E isso vale para o IPCA 45. Quem saiu lá quando estava 3, porque achou que era pouco, colocou muito dinheiro no bolso. Né? Que ela chegou a 3,40. Então, periodicamente, ir refazendo as contas é importante. Exatamente. Né? A gente tem algumas perguntas aqui. O Eduardo perguntou, acho que, na verdade, assim, antes da gente responder, é importante só dizer, né? Acho que você explicou bem o como investir, né, na renda fixa, então é importante a gente sempre olhar as taxas base ali da Ambima, né, as taxas indicativas, a gente olhar o derivativo de DI futuro, né? Como você comentou, que é o que baseia praticamente tudo no mercado, e não só do de renda fixa, mas a gente vai falar só de renda fixa aqui hoje. E antes de comprar qualquer título, né, de renda fixa, é importante olhar esses insumos, e aí você tem uma base do que está negociando naquele dia. Né? Às vezes também você comprar um título privado, né, que já tem um risco de crédito ali embutido, uma taxa abaixo do que o Tesouro Direto, por exemplo, está pagando, aí também não faz sentido. Né? Acho que tem que partir E muita o gente, como é isso, né? compra sem saber, achando que está fazendo, e quando você tem um título soberano, com taxas melhores. Aí, assim, é aquela história, né? Meio que se aproveitar da ignorância do investidor, né? Mas, Exatamente. enfim, não Às estou vezes aqui recebe para... alguma oferta, né, de corretora, banco Essa e defesa que tem que fazer é a CVM, os órgãos... e a gente está aqui para também tentar, né? Essa é a mostrar ideia. o caminho do... Ensinar como é que se faz as contas, assim, ou Exatamente. usar ferramentas, né, que estão disponíveis para se definir as contas. Acessar o site da Ambima é rápido, não tem... Né? É Exatamente. tranquilo, é simples, está ali, está disponível os últimos 5, dá uma olhadinha. E, pô, tá me oferecendo a taxa aqui a 11,30 e a curva de título público está a 11,40, por que eu vou receber menos que um título público, né? Faz sentido. Exatamente. Bom, vamos lá para as perguntas. O Eduardo perguntou o seguinte: na opinião de vocês, o Banco Central acaba virando refém do que o mercado precifica ou ele é realmente autônomo? Quer responder, Sung? Autonomia do Banco Central? Acho que são coisas diferentes aqui nessa pergunta, né? Eu acho que assim, pessoalmente falando, o Banco Central ele enxerga assim um pouco o que o mercado tá vendo, ele não vai fechar os olhos, tampar o olho e falar, não vou enxergar, porque tem uma questão de expectativas e a precificação do DI, dos títulos, é um sistema mais complexo do que o Banco Central ser totalmente autônomo. Mas eu acredito que o Banco Central, sim, tem as suas decisões, tem sua autonomia, ele não é refém. Se fosse refém, ele já teria seguido exatamente o que o mercado vem falando, dando mais do que o mercado espera. A gente já chegou 12,25, 12,75, se eu não me engano, que você até me contou outro dia que na curva estava. E esse não está, por exemplo, no cenário do Banco Central atual. Ele já diminuiu o pace, né? O número de taxas. Então, assim, sei que existe essa polêmica, acho que as duas coisas estão interligadas, mas não é uma coisa que o Banco Central está refém, não. Boa. O Ele, Jefferson até mostrou aqui, né? Pode responder, Jefferson. Eu só ia falar que você mostrou já o cenário que tá diferente do que o Banco Central colocou no comunicado, né? Isso. Basicamente, sim. Porque, assim, ele vai olhar o mercado. E o mercado discute, mas está atrás da curva, está na frente da curva. Assim, todo mundo erra. São expectativas, né? Expectativa de futuro. O Banco Central, em algum momento, ele muda a trajetória e, às vezes, ele vai ao encontro do que o mercado está fazendo, né? E, às vezes, não. Então, eu também não acho que... Não dá para afirmar que existe uma situação de ser refém do que o mercado coloca. O mercado coloca dinheiro em jogo e o mercado erra também e às vezes tem que fazer o movimento contrário, né? Realizar todo um prejuízo, né?
ele vai ficar lá, né, brigando, reclamando, né? O Banco Central, mas e outras vezes o Banco Central acaba convergindo por achar que o mercado está certo. Então, são expectativas. Então, é bem difícil de tirar qualquer conclusão ou afirmação. A esperança que se tem é que existe autonomia. E, assim, o Banco Central agora tem uma autonomia, né? Ainda está que vai transpassar a questão da mudança de governo. É uma coisa nova, né? Eu ouvi um economista dizendo, da Bloomberg, que eu estava assistindo, ela estava explicando que na Argentina já existe essa autonomia há muito tempo, mas lá quando muda o governo, o próprio presidente do Banco Central pede para sair. Eu não sei se é isso que vai acontecer aqui. Então lá a autonomia é fajuta, né? Então é uma coisa nova. Vamos ver o que vai acontecer, né? Porque fica sempre aquela discussão, né? Em períodos pós 2023 já vai ter um governo novo, né? Então, o mercado já está colocando esses cortes aí para eu achar que já está antecipando o movimento de um governo que é mais suave ao tratar de juros. O mercado já está negociando isso. Por que não? Agora são expectativas. A gente vê na Turquia também que o Banco Central é totalmente influenciado pelo presidente, né? Então, aqui é uma situação que a gente não vê esse tipo de coisa, né? Você vê o nível de juros lá, você vê o nível de movimento que a moeda faz em termos especulativos, entendeu? A gente está muito próximo deles, mas imagina se a gente não tivesse isso, porque ia ser uma bagunça total, né? Comparando com o que ocorre lá na Turquia e multiplicando pelos nossos problemas pessoais, você imagina como é que seria os juros nesse país, o descontrole, a questão da própria moeda, como é que um empresário ia programar um investimento de 10 anos, entendeu? Ia ser impossível, né? Exatamente. Bom, temos uma outra aqui. Chegou bastante pergunta agora no final. Vou falar aqui, o Gabriel mandou uma. Por favor, comente sobre o mercado de crédito privado, debêntures, CRIs e CRAs. Acho que em relação a tamanho, né, acaba sendo bem menor também que o que você estava comentando, Jefferson, assim, acho que chega a trilhão, mas nada comparado a títulos públicos, né? Sim, e assim, é o que o investidor varejo, né, ele tem mais acesso, né, e mais olha. De qualquer forma, o que vai definir o ganho de qualquer um desses ativos aí é o caminho que ele vai percorrer. O spread que ele paga é importante você analisar se está condizente com o risco de crédito, né, que você está comprando um ativo privado, tem que pagar um pouco acima de um título público. Aquele spread, ele tem uma volatilidade também. Por exemplo, um papel IPCA, que é uma debênture incentivada, que é muito comum, que ela vem com IPCA mais uma taxa, né? Essa parte IPCA, quem dá preço a esse IPCA diariamente é uma NTNB, que ela, vencimento longo, aquela taxa ali muda muito, o preço dela muda muito. Então, tem um componente de risco de mercado ali da própria NTNB, ainda tem o spread de crédito que varia, em geral, pelo apetite ao papel, né? Os spreads vão fechando conforme a demanda pelo ativo é muito grande, né? Os emissores vão poder emitir reduzindo as taxas, né? Agora, quando vem uma crise, o primeiro a sofrer é o crédito, né? Porque aí começa-se a discutir se ele vai conseguir pagar ou não, né? Enfim, eu ainda acho que, antes de tudo, né, é fazer a análise do caminho. Esse ativo é o quê? É IPCA, é prefixado ou é CDI? Para mim, hoje, o meu cenário comporta aplicações em CDI. Aí você vai buscar dentro das ofertas de títulos privados em CDI, a que é melhor para você. Aí você vai ter que levar em consideração risco de crédito, vai ter que analisar a capacidade de pagamento da empresa. Aí é quase com um valuation, né, de renda variável, né, tratando só da capacidade de pagamento. E, de certa forma, se ela tem uma perpetuidade dentro daquele prazo para pagar, o mercado de risco de crédito teve um ganho imenso. Você pode olhar o IDDI, ele rendeu quase que o dobro do CDI. Rendeu 6 e pouco, e o CDI 4 e pouco, então teve um
dos ativos em percentual do CDI. De onde veio esse movimento? Veio do fechamento dos spreads, né? O plusinho ali que paga acima do CDI, ele reduziu num percentual do CDI ou num CDI+, e fez com que o ganho dos papéis fosse maior do que o próprio CDI sozinho, né? Só que agora a discussão é a seguinte, você vai se perguntar, de agora para frente, você acha que esse spread vai subir ou vai cair? É essa que é a tomada de decisão. Se você acha que fechou muito, esses spreads vão abrir, mesmo que o CDI anda muito, você pode perder um pouquinho ali com a abertura dos spreads, entendeu? Então é uma outra análise. A avaliação fica um pouco mais complexa, né? Mais complexa. Eu até não ia comentar... só o caminho, não é só o caminho que vai definir. Apesar de, assim, se você comprou lá um ativo pré-fixado em janeiro, você conseguiu comprar dentro do prazo uma debênture a 10 e o outro a 100% CDI, o outro debênture, mesmo que seja do mesmo emissor, o que vai dar o diferencial de ganho ali, independente do spread, é o caminho que ele percorreu. As expectativas da mudança do CDI ou não é que vão dar o ganho. Né? E assim, lá no começo do ano, o mercado projetava um ciclo de alta pequenininho, em torno de 250 pontos base. Se você pegar um vídeo meu lá de janeiro, final do ano, isso aí tem lá no histórico, você vai ver lá que eu capturei lá a expectativa de mercado, eu escrevi fiz um post em algum lugar mostrando. E o que realmente aconteceu foi uma expectativa bem acima. O mercado projetava 25, veio 100, entendeu? Ao longo desse ano, saiu de 2 e pouco, chegou agora a 10,65. O mercado, há um ano atrás, projetava muito menos. Por isso que um ativo pré-fixado teve um ganho tão ruim, né? Assim, até negativo, né? Vamos dizer assim. Mas, assim, menor do que o CDI, com certeza ele foi. Porque as expectativas lá atrás eram diferentes da de agora. Então, se é debênture, se é CRI, se é CRA, independente do que for, a escolha lá atrás era se você estava com o caminho correto. Quem ficou no caminho do CDI conseguiu pelo menos 4% ao ano. Quem ficou num pré, que comprou a 3 e pouco, que é o que valia de um ano para frente, ganhou menos do que os 4 que ele ganharia com o CDI. E o IPCA+, se existisse um IPCA de um ano, esse ganhou os 10 mais o que ele ganhou de spread. Então, o campeão aí dos ativos lá, quem definiu, não foi se era debênture, se era CRA, se era CRI, não. Foi o caminho do IPCA+, para o vencimento de um ano, que foi o ativo que mais andou. Então, se você acertou o caminho, independente do instrumento que você tivesse, você ia ter feito um bom investimento relativo, que é sempre relativo. É importante ter falado isso, que acho que relacionado a essa primeira decisão, né, que você tem que tomar, se você vai investir em um CDI, né, que é um pós-fixado, um pré-fixado ou um indexado à inflação, depois você vai ter mais duas, né, para tomar. Então você vai ter que decidir o prazo do título, se vai ser um título curto ou longo. Então, nesse exemplo do IPCA de um ano, você teria sido o campeão, né, dentre as 3 opções. Mas de um IPCA de 20 anos, aí você teria sido o pior, né? E aí, por fim, você decide o risco de crédito, né? Se vale a pena comprar da empresa X ou se vale a pena do governo. Então, tudo acho que gira em torno dessas 3 decisões, mas parte aí tudo parte do caminho que você vai escolher, como você falou, né? CDI, pré ou IPCA, né? O diferencial que o veículo vai te dar é baixo, é menor deles. Porque a oferta, geralmente, que chega aos investidores é assim, tem uma debênture aqui, compra e tal. Às vezes o investidor nem olha o que é o indexador daquela debênture. Simplesmente compra porque é da Vale, por exemplo. Ou porque é isenta. O fato de ser isenta não quer dizer que você não vai ter desvalorização do ativo. Né? E outra coisa, quando ele é emitido com a taxa menor, né? Para fomentar o emissor lá. Então, ele emite com a taxa menor. Aí, em termos relativos, é equivalente, sei lá, 95% CDI, que é a emissão de um CRA, vai ser equivalente a um CDB de 115. Você tem as duas ofertas na prateleira, entendeu? Acaba que o mercado ele equilibra dessa maneira. Então, não é só porque é isento também, eu vou comprar só tudo que for isento, eu compro.
Não dá, você tem que comparar com o que paga para ver se descontando a taxa pode ser que dê até mais. Né? Perfeito. E, bom, acho que a gente recebeu umas outras perguntas, depois a gente dá um jeito aqui de responder, mas ninguém vai ficar sem resposta. A gente está com o tempo aí esgotando, mas foi muito bom. Agradeço demais aí, Jefferson, a aula de hoje, né? A planilha é muito interessante. Para quem quiser também, pode comentar, acho que você pode comentar como que a gente consegue, como que o pessoal consegue baixar, como que chega lá no site. Está lá em Mas foi planilhas muito bom. no Renda Então, Fixa pode falar. Prática. Só eu coloco, o nome é simples, é rendafixaprática.com.br, para botar no Google, Renda Fixa Prática. Acho que tem uma coisa muito importante lá para quem quer aprender renda fixa. Assinar lá as análises semanais, receber, elas são gratuitas há 3 anos. Você tem um histórico lá para você linkar os comentários de mercado com os movimentos da curva. Você quiser voltar lá atrás numa aquisição sua e olhar lá como é que estava o mercado de taxa lá naquela época, você tem. Isso é uma coisa que eu desconheço, quem ofereça isso de graça, e nem se você pedir até a sua corretora ou o seu banco capaz de ele não ter essa ferramental para te disponibilizar na hora. O cunho lá é educacional, lá não vai encontrar recomendação, então é para aprender sobre renda fixa. Então, primeiro, é um caminho, é um instrumento importantíssimo. Eu queria ter tido isso quando eu comecei a estudar renda fixa. E outra coisa são as planilhas. Tem a planilha de curvas, tem a planilha que projeta o IPCA futuro, para você comparar com a implícita, tem a planilha de VNA, tem a planilha de cálculo de título público, porque você quer calcular o preço de um pré-fixado, mudar a taxa, brincar. Essas planilhas estão lá disponíveis e elas têm vídeos de instrução e semanalmente, né, uma vez por semana, eu capturo lá sexta-feira o que ocorreu com o mercado de juros, quais as expectativas que o mercado colocou, e ali é um histórico para você comparar com não. Ou compara com o seu cenário pessoal, você pode considerar que aquele cenário está convergindo para o seu e sair, vender o papel, por exemplo, se ele estiver dentro de um prazo de imposto de renda, né, suscetível a você ter aquele... Não entregar muito para o leão, né, já está com 22,5 ainda, vou esperar mais um pouco, enfim. Tem várias discussões, mas o instrumento está lá disponível. Renda fixa prática está lá, os links são simples, planilhas, aí tem lá uma instrução, tem os artigos, o que é o futuro do DI, que eu acho que quem já estudou um pouco de renda fixa, já passou do básico, tem que ir lá ler esse artigo para entender, porque não tem como falar que entende de renda fixa sem entender sobre o derivativo futuro do DI. Eu desconheço quem que vai depois ser um gestor profissional, vai trabalhar de forma a falar sobre renda fixa, não entender o derivativo. Então, quem quiser aprender sobre renda fixa, tem que passar pelo futuro do DI. Essas são as dicas que eu acho que são entreladas. Tem uma gama de artigos já que valem a leitura. Tem um link lá onde estudar renda fixa, tudo que eu acho que é importante, sites que tem que acompanhar, enfim. Tem um vasto material lá para quem é usuário intermediário de renda fixa. Passou, já sabe o que é um pré, já sabe o que é CDB e quer avançar, lá você vai encontrar um bom material. Boa. Certo? Perfeito. Com certeza faremos outras aí, muito bom. Só queria deixar um último recado aqui. A gente ainda a Suno vai fazer 5 anos aqui, então a gente deixou um link na descrição e no comentário para cadastrar no grupo VIP, então vão ter algumas promoções e quem se cadastrar vai receber antes, né, do que divulgados para o mercado. Então já se inscreve lá que você vai receber diversas promoções, aí, diversas ofertas em primeira mão. E acho que da minha parte é isso. Sung, algum recado? Não, eu fiquei aqui quietinho, ouvindo, aprendendo. Acho que foi uma aula. Eu assino, já li alguns análises, eu mesmo para fazer meus relatórios, algumas coisas de renda fixa. Entrei ali num site na Renda Fixa Prática e hoje, coincidente, falei, você que é o autor, até fiquei feliz, até parabenizei o Jefferson, assim, que é um material muito bom, recomendo a todos. E acho que fica o convite para mais uma live que a gente possa explorar outros instrumentos, ensinar muito mais para a galera. Acho que é importante divulgar esse lado da renda fixa, que o Brasil era o país da renda fixa, né, que se dizia, depois renda fixa morreu, mas acho que no fundo ela sempre teve aí, a gente que nunca entendeu.
Eu acho que aí é o trabalho de vocês, principalmente divulgar esse mercado muito bom aí para o Brasil. Meu chefe falou que ela voltou matando. Essa alta aí socou os preços, fez igual o Jason, né? Ressuscitou dando facada em todo mundo. Morreu e voltou matando, tá certo. Não morreu e voltou matando. É isso. Então tá bom, obrigado pessoal, obrigado a todo mundo que estava assistindo até aqui e até a próxima. Até semana que vem. Um abraço a vocês e Valeu. parabéns pelo canal. Estou sempre à disposição. Forte abraço. Obrigado, valeu Jefferson.